Bom dia a todos do primeiro ano C. Vamos aí começar mais uma aula, páginas 126 e 127, para a gente fazer a correção. Deixa eu só já apagar uma coisa aqui, antes que vocês surtem. Então, vamos lá, primeiro ano C, páginas 126 e 127. Então, vamos lá. Exercício 1. Obtenha o valor de cada uma das raízes. Raiz quadrada de 49. Oi, prof. Raiz quadrada de 49. Bom dia, prof. Bom dia. 7? Não, mentira, 8, eu acho. 7, isso mesmo. Ah, não, foi 7. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu já cheguei como, né? Raiz cúbica de 125. 5? 5. De 125? Sim. Isso. Raiz de 4 de 16. 2. Isso. Aqui a gente separa. Vai ficar raiz quadrada de 9 sobre... Só um minuto que eu vou pegar a apostila. Peraí. Tá. Bom dia, prof. Bom dia. Então, aqui. Raiz quadrada de 9. 81. Não, raiz quadrada de 9. Raiz não. quadrada de 9. Confundi. Raiz quadrada de 9, 3. 3. Raiz quadrada de 4. 2. 2. Então, aqui a gente vai decompor o 8, o 18, o 50 para calcular a raiz dele. Eu vou até fazer aqui do lado. Então, ó, 18, vamos começar com 18, já coloquei um aqui. Então, dividido por 2, 9. Já uma dica, eu já sei que raiz quadrada de 9 é 3, eu já sei que é 3 sobre vezes raiz de 2. Mas eu posso continuar aqui, só para a gente terminar. 3 vezes dividido por 3, 1. 2 números iguais, porque é raiz quadrada, pego ele uma única vez, sai multiplicando, e quem não saiu, continua multiplicando. Então, fica 3 raiz de 2. Agora, o 8, ó, vou decompor. O 2, 8 dividido por 2, 4. E eu sei que raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então, quem sobrou aqui fica dentro da raiz. Então, fica 2 raiz de 2, tá? E 50 dividido por 2, 25. Mesma coisa, ó. Já sei que a raiz quadrada, só para a gente ir rápido, não precisa nem anotar isso, você já sabe que já faz. Raiz quadrada de 25, 5. Então, quem sobrou ficou 5 raiz de 2. Então, eu consegui deixar todo mundo em relação a raiz de 2. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Então, vai ficar 5 vezes raiz de 8. Raiz de 8 é 2 raiz de 2. Mais 2 vezes raiz de 18. E raiz de 18 é 3
vezes raiz de 2, menos raiz de 50, que é 5 raiz de 2. Então, nós vamos ter aqui, ó, 5 vezes 2, 10 raiz de 2, mais 2 vezes 3, 6 raiz de 2, menos 5 raiz de 2. Raiz de 2 é como se fosse uma incógnita. O x, um exemplo, se fosse 10 vezes x mais 6 vezes x mais menos 5 vezes x, a gente pode resolver. Então, como todos estão iguais, raiz de 2, eu posso resolver. 10 mais 6, 16 raiz de 2, 16 menos 5, 11 raiz de 2. Chegando aí, não, alternativa D. Posso continuar? Espera um pouquinho. Por mim, pode continuar. Então, vamos lá. Aqui, ó, no 3A, é o produto da soma pela diferença. A única coisa é que menos está primeiro e depois está mais. A ordem dos fatores não altera o produto, né, o resultado. Então, primeiro ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado, menos 1 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado, 3, 1 ao quadrado, 1, 3 menos 1, 2. Aqui no B, ele pede só para fazer racionalização e depois ele pede para a gente separar, tá? Um termo com a raiz, mais outro termo sozinho. Então, se aqui está menos, foi aquele processo de racionalização, então a gente vai multiplicar. Então, vai ficar 1 raiz de 3 menos 1. Se aqui é menos, a gente multiplica com os mesmos números, só com mais, para a gente ter o produto da soma pela diferença e conseguir resolver. 1 vezes qualquer número é ele mesmo, então aqui vai ficar raiz de 3 mais 1. A gente acabou de ver aqui de raiz de 3 menos 1 vezes raiz de 3, raiz de 3 menos 1 vezes raiz de 3 mais 1 dá 2. E aqui eu preciso só separar, porque o raiz de 3 está sobre 2 e o 1 também está sobre 2. Então, a gente vai ficar com raiz de 3 sobre 2 mais meio. Tá? Posso continuar? Espera um pouquinho. E aí, pessoal? Pode continuar por mim. Tá. Então, aqui a gente vai racionalizar, né? Isso aqui está raiz de 3, vou multiplicar por raiz de 3 sobre raiz de 3. E 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Aqui, ó, a diferença que aqui a gente tem o 3, tá? E para eu eliminar esse índice 3, o 5 também tem que estar elevado a 3, tá? Então, aqui, ó, se eu pensar 5, aqui elevado a 1, vezes 5, elevado a que número vai dar 5 ao cubo?
Então, que número que eu tenho que colocar aqui? 5 elevado a 1 vezes 5 elevado a que número? Vai dar 3. Lembra que multiplicação de mesma base, a gente soma os expoentes. 1 mais que número dá 3? 2. 2. Então, aqui vai ser 2. Então, para quando eu somar 1 mais 2, dá 3. Então, esse processo que eu vou realizar aqui. Então, aqui tá raiz de 3, eu vou fazer de um jeito que apareça o 3. E para o 3 aparecer, eu tenho que fazer vezes 5 ao quadrado. Então, vou fazer vezes raiz cúbica de 5 ao quadrado sobre raiz cúbica de 5 ao quadrado. Tá? Por quê? 1 vezes raiz cúbica de 5 ao quadrado, raiz cúbica de 25. Sobre, aqui, ó, 1 mais 2, 3. Então, a gente vai ter raiz cúbica de 5 ao cubo, porque mesma base a gente soma os expoentes. Como ele ficou igual, eu posso eliminar. Então, eu vou ficar com raiz cúbica de 25 sobre 5. Tudo bem? Posso continuar? Pode. Calma aí, Calma aí, prof. tô copiando. Tá. Então, eu vou pausar Calma aí, Pro, aqui. calma aí. Tá, tô esperando. Nossa, eu tô gravando o tempo todo, não tava gravando antes? Tava gravando não, professora. Eu despausei agora. Ai, que susto! Obrigada. Vamos lá. Se aqui tá mais, vou multiplicar com menos. Então, vai ficar vezes raiz de 2 menos 1 sobre raiz de 2 menos 1. Então, vai ficar 1 vezes qualquer número. É o próprio número. Aqui vai ficar raiz de 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Eu tenho aqui raiz de 2 menos 1 sobre raiz de 2 ao quadrado, 2, 1 ao quadrado, 1, 2 menos 1, 1. 1 não precisa aparecer embaixo, então posso deixar aqui raiz de 2 menos 1. Então, vou continuar aqui, aí depois eu espero um pouquinho para vocês continuarem. Então, aqui, ó, raiz de 5 menos 1, então eu vou ter que fazer raiz de 5 mais 1, tá? Uma dica que eu vou dar aqui é não fazer a distributiva direto. Espera lá para o final, porque às vezes pode ser que simplifique e fique mais fácil, tá? Então, vai ficar raiz de 5 mais 1 sobre raiz de 5 mais 1. O que eu estou falando aqui? Ó, 2 vezes raiz de 5 mais 1, a gente deixa aqui, ó, 2 vezes, entre parênteses, raiz de 5 mais 1. Tá? Depois, no final, se não tiver como simplificar, ou eu deixo assim em evidência, ou eu faço distributivo, não tem problema.
Aqui vai ficar raiz de 5 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Então, eu vou ficar com 2 vezes raiz de 5 mais 1 sobre raiz de 5 ao quadrado, 5, 1 ao quadrado, 1. Então, eu vou ter 2 vezes raiz de 5 mais 1 sobre 4. E 2 e 4 são múltiplos um do outro, então eu posso dividir ambos aqui por 2, por isso que eu falo, não multiplica, porque senão você pode não enxergar isso, tá? E não concluir aí. 2 dividido por 2, 1, então vai ficar raiz de 5 mais 1. 4 dividido por 2, 2, então fica raiz de 5 mais 1 sobre 2. Enquanto vocês aí vão finalizando essa correção do exercício C e D, eu vou fazendo a chamada. Vamos ver se está aqui. Então, Pausa para gravação da chamada ou deixa gravando? Deixa gravando, né? deixa gravando. A chamada a gente deixa gravando, porque aí a gente me ajuda. Ana Beatriz. Aqui. Uma coisa, pessoal, avisem aí que não adianta entrar, só entrar e não responder nem a chamada, que eu marco aqui quem não respondeu a chamada. Estava online e não respondeu a chamada. Ana Luísa. Presente. Emily. Emily Oliveira. Felipe. Alguém conhece o Felipe, gente? Eu não lembro dele entrar na nossa Eu aula. conheço. Pede para ele entrar na aula de matemática. Eu pedi para ele entrar em alguma aula e ele não entrou em nenhuma ainda, professora. Gabriele. Ô, prof. Gabriele. Guilherme Antônio. Guilherme Montrone. Eu. Gustavo. No chat. Isabela. Não. Isabelle. Presente. Kenai. Eu, professora. Kevin. No chat. Leonardo Siqueira. Presente. Rudney. Victoria. Presente. Raíssa. Presente. Evelyn. Presente. Leonardo Costa. Lucas. Presente. João Pedro. Kaique. Presente, professora. Ótimo. Tá, você pode deixar gravando? Eu vou explicar uma coisinha para vocês. Vai chegar uma ocorrência aí depois do 12h20.
tá? Explicando para vocês que a prova mensal, a data oficial da realização dela é na quinta, tá? Então, a aula de quinta vai ser destinada esse tempo para a realização da prova. Só que eu vou disponibilizar lá no Ultramax, vai ser no Ultramax Conteúdo de Aula Dever, tá? Um link para vocês realizarem a prova. Por quê? Alguns alunos estão com problema no Maestro, tá? Então, essa vez eu decidi fazer a prova, né, no formulário do Google, né? Como que é? Você entra, coloca um e-mail seu, para você, um e-mail que você usa, porque é por lá que vai, né, vir a quantidade de acertos. Você vai abrir, vai colocar seu e-mail, seu nome, e vai vir a pergunta, você vai ver as alternativas e marca a alternativa. Lá no final você envia, depois que enviou, eu vou receber. Só tem uma oportunidade, tá? De realizar a prova. Então, eu vou disponibilizar ela hoje também, porque para dar um tempo hábil aí de vocês resolverem, já que na segunda e na terça, né, mudaram aí, a prova ângulo vai ser para prova ângulo, tá? Então, vai ir um link lá no Ultramax, vai estar lá avaliação mensal, link da avaliação mensal, vai ter lá a avaliação mensal, você clica, responde, envia, tua nota, fechou, certo? Porque em algumas salas, ou quase todas as salas, sempre tem alguém que está com algum problema aí na prova, no acesso ao plural. Então, para facilitar aí, eu já fiz dessa maneira a avaliação mensal, certo? Vou enviar uma ocorrência com as datas certinhas, vou deixar disponível antes. Ah, professora, mas é quinta-feira a prova, posso fazer só quinta-feira? Pode, tá? É só para ajudar aí vocês também, certo? Posso Tranquilo, dar... prof. Ótimo. Posso dar continuidade aqui na correção? Sim. Então, vamos lá. Exercício 5 fala assim: a Grécia Antiga foi o berço de muitas das grandes ideias matemáticas que usamos até hoje. Uma delas é a razão áurea, que pode ser definida no seguinte modo: a parte está para o todo, assim como seu complemento está para si mesmo. A partir dessa frase, tornando-se o todo como a unidade, ou seja, e denotando por x a parte, é possível escrever a proporção x está para 1, assim como 1 menos x está para x, tá? Mostre que o número raiz de 5 menos 1 sobre 2 satisfaz a proporção, ou seja, que esse número é uma razão áurea, tá? E como que a gente determina isso? A gente chama o x desse valor. Então, aqui, nós vamos ter que x é igual a raiz de 5 menos 1 sobre 2. E quando a gente calcular 1 menos x sobre x, tem que ser igual a x, tá? Ou seja, quando eu faço 1 menos o valor de x sobre x, eu chego no próprio valor de x. Aí é um sim para a razão áurea, tá? Então, se x é 5 menos, raiz de 5 menos 1 sobre 2, então eu vou fazer aqui. Então, vai ficar 1 menos raiz de 5 menos 1 sobre 2, então é menos, tá? Tudo isso daqui, ó, para a gente não se perder, tá? Aí, sobre o próprio x, que é raiz de 5
menos 1 sobre 2. Então, vou resolver aqui. Como é uma subtração, vou fazer o MMC. Então, a gente vai ficar aqui. Esse aqui é bom vocês prestarem atenção e depois a Pro dá o tempo para vocês copiarem, tá? Não tentem fazendo junto com a Pro, que pode ser que vocês vão perder algum macete aí. Então, aqui vai ficar 2, MMC de 1 e 2 é 2, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Então, 2 dividido por 1, 2, vezes 1, 2. Lembra que o menos está aqui do lado de fora, então eu já posso fazer, ó, menos com mais, menos. 2 dividido por 2, 1, vezes raiz de 5, menos raiz de 5. Já faço a regra aqui, ó, menos com menos, mais. E 2 dividido por 2, 1, vezes 1, 1. Então, vai dar mais 1, tá? Aqui, ó, o que a gente faz? A gente divide, mantém a primeira fração, porque é a divisão de fração, e multiplica pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso? O 2 vai para cima, sobre raiz de 5 menos 1, vai para baixo. Multiplicação. Tem o 2 em cima e tem o 2 embaixo, posso eliminar. Aqui, ó, raiz de 5 com raiz de 5 e 1 com 1, não é porque eles estão com sinal diferente, não, tá? É porque eu tenho uma subtração e soma. Subtração. Não posso fazer isso, ó. Só tinha o 2, ou se tivesse só multiplicação, em cima e embaixo, tá? Então, vou continuar aqui. Então, ó, 2 mais 1, 3. Então, vai ficar 3 menos raiz de 5 sobre raiz de 5 menos 1. E o que eu tenho que fazer aqui? Multiplicar por raiz de 5, raiz de 5 mais 1. Porque aqui está menos, eu vou multiplicar por, vou até colocar assim, ó, raiz de 5 mais 1, porque a gente vai ter que fazer a distributiva aqui, porque não tem outro processo para resolver, porque eles são diferentes. E aqui vai ficar raiz de 5 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Nessa parte aqui, ó, nessa parte aqui, eu vou resolver, porque eu gosto de resolver tudo separado. Eu gosto de resolver tudo separado. Então, vou resolver isso daqui, ó, 3 menos raiz de 5, isso aqui eu faria no rascunho, um exemplo, né? Vezes raiz de 5 mais 1. Então, eu vou fazer 3 vezes raiz de 5, 3 raiz de 5. Vou fazer 3 vezes 1 mais 3. Vou fazer menos raiz de 5 vezes raiz de 5, mais com menos, menos, raiz de 5 vezes raiz de 5, 5. E menos raiz de 5 vezes mais 1, menos com mais, menos, raiz de 5 vezes 1, raiz de 5. Então, vai ficar isso daqui, ó, 3 raiz de 5 menos raiz de 5, 2
raiz de 5. 3 menos 5, menos 2. E eu posso falar que menos 2 é a mesma coisa que menos 2 vezes 1, porque vai continuar menos 2. Por que que eu coloquei esse vezes 1? Porque aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2, eu consigo deixar ele em evidência, tá? Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. 2 raiz de 5 menos 2 vezes 1 sobre... Oh, meu Deus, por que que eu coloquei ali primeiro? Olha, sabe o que é isso? Pressa. Pressa é o inimigo da perfeição, que é raiz de 5 mais 1. Né? Essa multiplicação deu 2 raiz de 5 menos 2 vezes 1, e agora sim, produto da soma pela diferença, raiz de 5 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Vou deixar aqui o 2 em evidência, então tiro esse 2 e tiro esse 2. Deixei ele aqui em evidência, vezes raiz de 5 que sobrou, menos 1. Sobre 5 ao quadrado, raiz de 5 ao quadrado, 5, 1 ao quadrado, 1. Então, a gente vai ter 2 vezes raiz de 5 menos 1 sobre 4. Lembrando que o 4 e o 2 dá para dividir por 2, como ele está multiplicando aqui em evidência, eu posso fazer essa simplificação. 2 dividido por 2, 1. Então, ficou raiz de 5 menos 1 sobre 2, que é exatamente o valor de... É exatamente o valor de x. Então, é sim para a razão áurea. Consegui provar aí. O item B, ele é simples, mais simples, né? E eu vou deixar para fazer no comecinho da próxima aula, da aula de amanhã, para vocês não ficarem aí tão confusos, tá? Então, quem terminar de copiar, né, de corrigir aí o exercício 5A, tá liberado aí da aula, tá bom? Tchau, Pro. Tchau. Tchau, professora. Tchau. Tchau. Tchau, prof. Tchau.